esquecer o famoso Menino Maluquinho e tantos outros personagens simbólicos para diferentes gerações. O escritor e cartunista Ziraldo, criador desses ícones, completou 90 anos agora em 2022. E como homenagem, o público recebeu de presente uma exposição interativa do artista, assinada pela filha e pela sobrinha dele. Confira! Ziraldo queria ser um desenhista de história em quadrinhos. Ele queria ser ilustrador, desenhista. Ele conheceu o gibi quando ele tinha talvez uns 10 anos de idade e disse que aprendeu tudo sobre a história do mundo ali. Só que eram as revistinhas americanas que chegavam no Brasil, dos super-heróis, do Tarzan, do Homem de Ferro, de todos os heróis. E aí ele chegou no Rio de Janeiro com 15, 16 anos, não existia quadrinho gibi brasileiro, não tinha ninguém que fazia isso, esqueceu. Teve a oportunidade nos anos 60, fez a Turma do Pererê e tal. E são histórias até hoje tão atuais, porque já se falava de ecologia quando nem se pensava disso. Era a preservação da água, das matas, era o entendimento do ecossistema, o ser humano como agente da natureza. Só que tudo muito divertido e bem-humorado, como as coisas que o Ziraldo faz, né? Ziraldo é muito empolgante, né? O conteúdo Ziraldo é uma coisa muito gostosa de trabalhar, porque eu acho que sempre fica tudo lindo, né? As formas, ele é um designer espetacular, né? É um cartunista, ilustrador, escritor, um ser pensante que inspira muita gente, até nós que trabalhamos com o conteúdo dele tanto tempo. Então já aconteceram várias exposições na vida dele e várias feitas por nós do Instituto Ziraldo, por mim, pela Daniela Thomas, que é filha dele também, que é cenógrafa, diretora de arte, minha parceira. Mas a gente nunca tinha feito ainda o Ziraldo tecnológico, Ziraldo para as crianças de hoje, para essa geração que nasceu no mundo virtual. Para nós do Instituto Ziraldo, onde a gente tem um lema, né, vamos dizer assim, a nossa missão, que é ler para ir além da leitura, né, a gente fica muito feliz de ver crianças de todas as idades descobrindo livros que elas nunca descobriram, porque elas entraram numa brincadeira por um tablet grandão, que é a linguagem delas de hoje. E aí por trás desse tablet tem um livro que conta uma história desse personagem, aí vai correndo ver o livro. E aí é onde você vai trabalhar a leitura de uma maneira mais completa. Porque é isso, a gente está tirando o Ziraldo das páginas dos livros, botando ele para dimensões gigantes, para esse mundo Zira, que é o nome da nossa exposição, né? Falando disso, do tempo que roda, do tempo que gira, do Ziraldo, da curiosidade, porque a criança curiosa é que vira um adulto que faz a diferença. Então tudo isso, sutilmente, a gente vai atiçando nos visitantes. Eu tô achando isso aqui uma maravilha. Que aqui também tem coisas, tipo esses balões que são muito grandes, e tudo que tem aqui eu nunca tinha visto. Do lado de fora, a gente já tem assim, um sólido gigante que é o formato da galeria. O CCBB Brasília é muito lindo, no meio da natureza, tudo aberto. Então a gente tem a galeria vista, o volume dela por fora. Ali já é Ziraldo em tudo. Então lá de longe do estacionamento você já sabe a direção que você tem que ir. Porque você está vendo, peraí, o Menino Maluquinho está enorme naquela parede, mas tem um Saci Pererê. O bichinho da maçã é aquela maçã que conta piada e que os livros são divertidíssimos. O bichinho da maçã começa contando a história do mundo Zira. Desse carinha dos anos 60, aí tem uma foto enorme do Ziraldo nos anos 60 na prancheta desenhando o Pererê, que foi o primeiro quadrinho genuinamente brasileiro que Ziraldo começou a fazer em 1960. Durante 4 anos essa revistinha circulou o Brasil inteiro, tinha uma tiragem mensal média de 120 mil unidades. Para hoje em dia é muita coisa, imagina nos anos 60. Aí quando você entra então na exposição, a gente entra num universo azul que vai mudando de cor, que é como se fosse uma galáxia, que o mundo está ali flutuando num monte de uma ilusão ótica. Aí você entra naquele universo.
que a gente trouxe o livro Flix, que foi o primeiro livro que o Ziraldo fez para criança em 1969. Revolucionário em linguagem, forma de design de literatura infantil, é referência até hoje. Então o Flix é a história de uma cor que não encontra seu espaço no mundo, que não encontra seus iguais, que vê portas fechando, que é rejeitada. É um tema mais do que atual e foi feito em 1969. Como ele é um livro de cor, as páginas do livro se movimentam num painel e o visitante é o maestro dessa orquestra de cores. Então, pelos movimentos dos braços, as páginas do livro vão entrando em ritmos diferentes. Aí a criança está dançando, fazendo o Flix se movimentar, vira de costa, tem 5 monitores enormes onde você brinca de cabeça, corpo e pernas, de você montar um personagem. Sabe que você pode fazer isso no livro de papel, você faz isso com quebra-cabeça de blocos, e aqui você faz isso digitalmente, como se fosse um grande iPad. E é a turma do Menino Maluquinho. Então a gente sai dos anos final dos 60, entra para 1980, com esse grande sucesso editorial do Ziraldo, que conversa com todo mundo até hoje. O Menino Maluquinho tem 42 anos. E ele ainda tem 8, né? E aí você fica brincando de juntar quem é quem, aí você vai conhecendo melhor os personagens e as crianças estão se divertindo, morrendo de rir. É muito legal. Tem coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. É o negócio de pintar, de mudar a roupinha do personagem, esses balões. É muito legal. Quando você entra na outra sala da exposição, a gente tem mesas em alturas diferentes, para acessibilidades diferentes, onde digitalmente o visitante coloca cor em vários desenhos do Ziraldo que ele escolhe. Desenhos que estavam lá no nosso acervo, que a gente viu que eram divertidos ou bonitos, cada um com a sua peculiaridade. E desde criancinha de 2 anos até visitante de 80, a gente viu se divertindo, botando cores. Esse desenho colorido, ele é projetado na parede grande, enorme. Então, ele faz parte da exposição. Então, o visitante vira um coautor do Ziraldo. Dos 2 lados desse salão, a gente tem painéis enormes e muito bonitos do que das histórias em quadrinhos, porque são a primeira paixão do Ziraldo. Olha, maravilhoso essa interação que as crianças podem ter, né, com o mundo do Ziraldo, dos personagens que ele inventou, que fazia parte da nossa infância, né, e que hoje em dia é tão desconhecido assim para eles. Minha filha não conhecia o Menino Maluquinho, para você ver, né, e agora ela interagiu com ele, conhece, tá interessada em ler as histórias dele, e é um incentivo para os pais também, tá mostrando, tá apresentando esse personagem tão importante da nossa infância. O pavilhão de vidro aqui no Centro Cultural Banco do Brasil é uma casa linda, assim, eu digo que parece um palácio de cristal. Quando a gente passa de carro do lado de fora de noite, é iluminado, é mágico, né? E aí a gente imaginando como Alice no País das Maravilhas, quando ela começa a crescer e não cabe dentro da casa, isso aconteceu com o Menino Maluquinho. Ele foi crescendo tanto que ele começou a não caber aqui dentro, a gente levou ele para fora no jardim. O Menino Maluquinho inflado, gigante. E aqui as caras dos personagens da turma do Maluquinho também ganharam dimensões gigantes e flutuantes, como se fosse a imaginação do leitor. Então aqui é um ambiente interativo e reflexivo. Você tem vários puffs coloridos espalhados para você poder deitar, relaxar e ler os livros do Ziraldo que estão aqui dentro. Aí a gente tem as brincadeiras baseadas nos livros. Por exemplo, a gente tem um caracol gigante no chão, como se fosse uma amarelinha. E ele é composto pelas letras do alfabeto. Mas não são quaisquer letras, são as letras do Ziraldo, da coleção ABZ que ele tem. E essa coleção de livros ABZ já virou programa de televisão também durante muitos anos. Ali, cada livro da letra é um dos universos do Ziraldo. Então, na brincadeira, ao mesmo tempo que a criança joga um dado gigante no chão, que vai dar para ela um número, e ela vai saltitando no caracol até chegar naquele número, e a brincadeira tá gostosa por aí, ela pode fazer render a brincadeira. Se ela olhar para o chão e ver qual é a letra que ela parou, ela vai até a caixa dos livros, pega o livro daquela letra, se joga no puff, relaxa e começa a ler a história daquela letra, né?
A gente tem também a contagem regressiva, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fogo! E o foguete vai para a Lua, ou vai para Marte, ou vai para Júpiter, ou vai para Plutão, ou vai para Saturno, que são os meninos dos planetas, uma outra coleção literária do Ziraldo. Antes dele ser meu tio, ele dialoga com milhões de gerações de brasileiros, né? Então, é claro que a gente não separa, mas dá para ver o que é a obra do Ziraldo.